Pensem em figuras históricas importantes e estudadas nas escolas. Pensaram? Agora reflitam. Quantas das que você pensou eram mulheres? Boa tarde, o meu nome é Luísa Ferrão. Eu curso o 2º ano do ensino médio no Colégio Santo Inácio e estou extremamente honrada em vir aqui hoje falar sobre um tema que, apesar de ser essencial, acaba muitas vezes ficando nas sombras: a invisibilidade da mulher. Tudo aquilo que é invisível não só não é fisicamente visto, como também não pode ser reconhecido. Portanto, apesar de muitas vezes ser entendida como um superpoder, a invisibilidade mais assombra do que contribui na vida das mulheres, sendo um artifício para opressão, privação de direitos e de reconhecimento feminino. Um exemplo claro disso é o de Dona Leopoldina, que, apesar de ter assinado a Carta de Independência do Brasil, ainda assim é reconhecida como uma figura secundária, a mulher de Dom Pedro I. Bom, mas tudo isso tem uma razão: o patriarcado. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo agora já pararam para pensar no peso em que essa palavra tem para a construção do mundo em que vivemos hoje. Então, o que é esse tal patriarcado? Ele pode ser definido como um sistema social no qual os homens detêm o poder primário, tendo maior autoridade, privilégio e controle da propriedade. Ou seja, é um sistema em que a figura masculina, baseada na concepção familiar tradicional, em que o homem é o chefe da família, é sobreposta em relação à feminina. Assim, o trabalho da mulher é limitado em praticamente qualquer esfera. Bom, mas, infelizmente, essa ideia foi crescendo gradativamente em nossa sociedade, apesar de ser extremamente atrasada e ultrapassada. Existem várias origens para esse tipo de organização social, como o advento da agricultura ocorrido 10.000 anos antes de Cristo. Então, até hoje, o trabalho da mulher é comprometido graças ao patriarcado. Hoje, segundo a Unesco, as mulheres representam 33,3% dos pesquisadores, sendo apenas 12% dessas membros de academias científicas nacionais. Além desses, existem vários outros dados assustadores, como o do Relatório Mundial de Desigualdade de Gênero de 2023, que aponta que a previsão para atingirmos a igualdade de gênero é de 131 anos. Eu repito, 131 anos. Isso se considerarmos que a história é algo linear. Devemos sempre lembrar que os avanços de uma geração podem vir a ser o retrocesso da outra. Tá, Luísa, eu entendi. Nós devemos agir o mais rápido possível, tentando mudar isso e dando voz às mulheres. Mas quem são elas? Chegamos finalmente na melhor parte desse TEDx: entender exatamente quem são essas mulheres e quais são as dificuldades passadas por elas. Primeiramente, é essencial compreender que é importante compreender que os obstáculos que cada mulher enfrenta são únicos. Isso graças à diversidade de mulheres de diferentes culturas, sexualidades, etnias e etc. que existem no mundo. Vejamos exemplos. Gostaria que levantassem a mão todos aqueles que nunca ouviram falar em Rosana Richman. Podem levantar a mão sem medo, tá? Eu também não a conhecia antes de fazer o meu TED. Em 2020, nós vivemos a pandemia da Covid-19, que se encerrou graças ao desenvolvimento das vacinas. Rosana, apesar de não ter seu nome tão reconhecido, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento das vacinas feitas pelo Instituto Butantan. Ela foi a única mulher presente no anúncio da Coronavac. E, segundo ela mesma, a maior parte das pessoas envolvidas em carregar o piano da pesquisa são mulheres. Mas parece que, na hora de mostrar a vacina, essa proporção foi embora. O âmbito científico tem essa característica: poucas mulheres nos holofotes. Poucas mulheres estudadas nas matérias de ciências da escola. Poucas mulheres
até na divulgação de seus próprios feitos científicos. Bom, mas como eu já disse, o patriarcado ele se dá pelo predomínio masculino em praticamente qualquer esfera, não só a científica. O direito também é uma delas. Um dos mais históricos acontecimentos do mundo, a Revolução Francesa, datada de 1789, seguia os ideais iluministas. O que muitas vezes esquecemos é que esses ideais se aplicavam apenas aos homens. Isso graças a um documento feito na época, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ditava esses direitos apenas aos homens. Em resposta, Olympe de Gouges, uma dramaturga, ativista e escritora francesa, resolveu elaborar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791. Ela nada mais fazia do que pedir os exatos mesmos direitos propostos nas dos homens, porém para mulheres. Ao invés de aclamada, Olympe foi extremamente criticada e perseguida, com uma recepção muito hostil por parte dos políticos da época. O direito das mulheres tem uma história extremamente conturbada. Ou melhor, a história da busca feita por mulheres por direitos é extremamente conturbada. Direitos esses que não ditam somente pelas liberdades femininas, como também de outras minorias. Exemplificando, Marsha Johnson foi uma ativista transgênero americana que desempenhou um papel crucial na luta pela comunidade LGBT no evento de Stonewall durante a década de 70. Ela é muitas vezes retratada como uma figura secundária na história LGBT, por fatores multiplicados, além de sua identidade de gênero feminina, como também pelo fato de ser trans. A educação também é um direito das mulheres que por muito tempo foi violado. E continua sendo quebrado até hoje em algumas partes do globo. Talvez só de eu citar esse tópico, alguns de vocês tenham o nome da Malala pulando em suas mentes. E caso isso tenha acontecido, eu fico extremamente feliz com a consciência de quem está me ouvindo agora. Porém, hoje, eu venho dar visibilidade à história de Funmilayo Ransome Kuti, uma nigeriana não tão conhecida pela sua fundamental participação no movimento anticolonial e educacional das mulheres. Ela foi uma importantíssima moça para a educação feminina, sendo a fundadora do Clube Abeokuta para Mulheres, um dos mais importantes movimentos pela luta no século XX. Uma francesa, uma brasileira, uma africana, uma mulher trans. Nesse pouquíssimo tempo, eu consegui englobar essa gama de diversidade aqui para vocês. Se em menos de 10 minutos eu falei de tanta variedade, imagine o quanto dessa multiplicidade realmente existe. Mas, apesar de todas essas diferenças, elas têm uma coisa em comum. Todas são mulheres. A esse ponto, isso pode parecer meio óbvio demais, mas o que faz com que elas estejam nessa lista é exatamente esse fator. Esclarecendo, todas as mulheres são invisibilizadas. E assim, praticamente qualquer uma poderia estar na lista que eu acabei de fazer. Essa invisibilidade abre, então, portas para inúmeras coisas que acontecem no dia a dia e são veladas. A violência contra a mulher, por exemplo, é um fenômeno muito presente em nossa realidade. Eu acho que quando entramos nesse papo de violência, a primeira que vem nas nossas mentes é a física. Tá, Luísa, mas existem outras formas de violentar pessoas que não só a física, certo? Sim, existem. E era exatamente aí que eu queria chegar. A violência aborda vários âmbitos, como a psicológica, a sexual, a econômica e por aí vai. Os salários das mulheres, por exemplo, costumam ser muito menores do que os dos homens. Segundo o relatório de transparência salarial feito pelo nosso governo no início desse ano de 2024, as mulheres recebem, em média, 19,4% a menos do que os homens. Apesar de, como sociedade, não entendermos esse fenômeno como uma agressão, devemos sim compreender que isso é uma violência contra nós e que esses números só são estagnados assim graças à invisibilidade. Então,
Da próxima vez que você for se consultar com a sua médica, caso você tenha uma, que você for tirar uma dúvida com a sua professora, ou até mesmo pedir para a faxineira do local onde está limpar alguma coisa, que as enxergue. Mas eu digo enxergar não apenas de ver, e sim de reconhecer. Só assim que podemos mudar o mundo, reconhecendo. Eu falei de muita desgraça durante toda a minha apresentação, mas é impossível não ter esperança. Afinal, como eu mesma já disse, a história não é linear. Então, assim como os avanços de uma geração podem vir a ser o retrocesso da próxima, os avanços de uma geração também podem ser muito maiores do que o esperado. Então, o número de 131 anos estipulados podem vir a ser 100, 85, 50 e por aí vai. Para isso, o exercício do reconhecimento é essencial no dia a dia. A pesquisa e o interesse também são fundamentais. Até porque, se não fossem por esses dois fatores, seria impraticável um TEDx como o que eu estou fazendo nesse exato momento. O apoio também pode ser dado através do investimento e do trabalho voluntário em ONGs que apoiam a causa das mulheres. Algumas delas são Mapa do Acolhimento, Fundo Elas e Rede Mulher Empreendedora, caso alguém aqui deseje se voluntariar. Enfim, ser mulher é muito difícil. Afinal, o que é ser mulher? Eu diria que depois de todas as informações que eu trouxe aqui, é praticamente impossível eu formular uma única frase para definir esse conceito. Mas, apesar de tudo isso, eu tenho certeza de algumas coisas. Ser mulher é tentar não tornar as validações externas essenciais. Ser mulher é tentar expressar a sua autenticidade o máximo possível. Ser mulher é saber que, independente de suas conquistas, você vai sim ser tratada diferente. E, principalmente, ser mulher é se tornar cada dia mais forte. E é por isso que eu encho os meus pulmões para dizer que eu tenho muito orgulho de ser mulher. Muito obrigada.